Saúdo a todos aqueles que estão conosco nesta conversa rápida que vai acontecer, como é evidente, a toda quinta-feira. E hoje temos como tema perdoar. Quando falamos de perdão, pensamos sempre numa capacidade, numa faculdade, num poder, não é? Mas eu entendo que o perdão seja uma faculdade. Ou então, melhor do que faculdade, o perdão é uma habilidade. Porque é uma habilidade que está presente em toda a condição humana. Nós somos seres humanos e todos nós temos a habilidade para perdoar os outros. Mas por que é que nós perdoamos os outros? E, aliás, muitas vezes já falamos sobre essa matéria em vários fóruns e temas. Nós perdoamos os outros porque partimos do princípio de que fazemos parte da mesma condição. Se fazemos parte da mesma condição, não tem como não perdoarmos aqueles que são nossos correligionários na natureza. O homem é um ser falível, nós erramos, nós pecamos para os religiosos, mas nós erramos na condição humana porque temos a dificuldade da omnicompreensão. Ou seja, nós não somos capazes de perceber, em muitos casos e muitas vezes, não somos capazes de perceber o princípio, o meio e o fim das nossas ações e muitas vezes das nossas decisões. Daí que seja importante nós pensarmos nesta possibilidade de perdoarmos sempre que alguma coisa corre mal do outro lado. Do outro lado, estou a falar da outra pessoa. Por quê? Porque a outra pessoa, sendo da nossa condição humana, portanto, sofre das mesmas dificuldades que nós sofremos, que é a falta, portanto, da omnicompreensão. Quando perdoo, eu faço geralmente duas coisas. Eu absolvo a outra pessoa de uma culpa, começo por fazer isso, mas antes disto, de absolver a outra pessoa da culpa que ela terá, portanto, do erro que terá cometido, eu renuncio a um desejo de vingança. Porque geralmente, quando alguém erra relativamente a nós queremos nos vingar. O que as crianças chamam de pagar o mal com o mal, não é? O que os religiosos dizem, aliás, no Antigo Testamento, que era olho por olho, dente por dente. Não dá frutos. Não dá frutos por quê? Porque quando a gente paga o mal com o mal, ou o erro com o erro, nós criamos uma dificuldade muito grande, que é que desejaremos sempre que se repita a mesma coisa. E se nós formos buscar um exemplo muito prático desta matéria, é olharmos para as grandes guerras que existem hoje, essencialmente no Médio Oriente, com todo o respeito que temos por aqueles que lá vivem e naturalmente pelos mortos, é perceber o desejo de vingança que existe em cada uma dessas pessoas. Quando nós temos o desejo de vingança, nunca terminamos e a guerra é sempre uma derrota, porque é a destruição da capacidade e da possibilidade de conversarmos. Chamamos então o perdão como habilidade porque eu deixo de sofrer com a ofensa. E aqui muitos autores, Robin Sharma e outros, James Anta, falam exatamente sobre essa matéria, e muitos outros falam sobre essa matéria, os grandes gurus desta matéria dizem, eu, em muitos casos, decido aquilo que me ofende. Eu decido aquilo que me ofende. Eu tenho que ser capaz, enquanto pessoa, eu tenho que ser capaz de decidir aquilo que me ofende. Se uma palavra é dita e é ofensiva, se um ato é errado, é ofensivo, eu, pessoalmente, é que tenho que decidir até que ponto aquela palavra toca o meu âmago e me ofende e diz a verdade sobre aquilo que eu sou, e aquele ato preciso que me prejudica num determinado momento pode ser absoluto para toda a minha vida. Absoluto, estou a dizer, alguém que comete um erro é alguém que nos faz uma coisa que nós não gostamos. Mas a pergunta que fazemos reversa, e aqui podemos citar Immanuel Kant, é: quantas vezes na nossa própria vida, seja na vida da família, na vida do casal, na vida dos irmãos, na vida dos amigos, quantas vezes eu não cometi coisas erradas?
portanto, isto tem a ver também com a honestidade intelectual. Ou seja, eu tenho que ser honesto comigo e dizer quantas vezes eu, na minha relação com os outros, não cometi coisas erradas. Se eu cometi coisas erradas na minha relação com os outros, tenho que deixar que os outros errem. E então aqui, a palavra, o ato, tenho que perceber até que ponto me ofende. E eu resolvo dizer não me ofende. Se me ofende até um certo ponto, então eu perdoo. E o perdão é mesmo essa possibilidade de me livrar, portanto, da raiva. Porque uma pessoa que vive com raiva porque não perdoa, sofre muito mais do que a pessoa que cometeu o erro. E um dos grandes problemas, de facto, é esse. É nós dizermos, eu não perdoo. Alguém que não perdoa diz, eu não perdoo. Mas quem não perdoa sofre muito mais do que a pessoa que ofendeu. Daí que seja necessário nós percebermos a necessidade do perdão. E quando falamos destas questões, no perdão, estamos inclusive a falar na reconstrução da relação. As nossas relações constroem-se todos os dias e nós somos seres que constroem relações. As relações constroem-se todos os dias e os erros vão se construindo também, vão acontecendo todos os dias na nossa vida. Um dos piores problemas de muitas relações que não dão em absolutamente nada é as pessoas não perceberem a necessidade de reconstruir. Nós temos que reconstruir, tendo também consciência de que esta reconstrução não pode ser permanente. Mas como nós somos seres falíveis, nós não somos infalíveis, a grande verdade também é essa. Temos que ser capazes de reconhecer em nós e nos outros a possibilidade de crescimento. Daí que o perdão não é sobre os mesmos erros, porque dificilmente nós cometemos os mesmos erros sempre, mas o perdão é sobre a falibilidade na qual caímos em diversas condições da nossa vida. Partimos então aqui para algo muito mais interessante, no alargamento dessa abordagem que é muito rápida, que é onde é que nós necessitamos de perdoar? Nós necessitamos de perdoar a nível das nossas relações humanas. As relações humanas acontecem na família, acontecem com os amigos, acontecem na relação entre pai e filho, acontece na relação entre esposo e esposa, acontece na relação entre os amigos, acontece na relação entre instituições inclusive, acontece na relação, olhando para aquilo que é o nosso contexto, acontece no contexto político. Nós vivemos um contexto político que precisa de perdão. Cometemos muitos erros conjuntos e precisamos de olhar para a realidade e dizer o que é que nós temos que perdoar, o que é que vamos ultrapassar para nos abraçarmos e efetivamente fazermos um novo caminho. Só daí é onde nós nos poderemos comprometer para as causas comuns e dizermos temos que avançar a partir daqui. Porque num país onde as pessoas não se perdoam, tanto a nível político, como a nível institucional, como a nível dos níveis citados por mim para o pleonasmo, as pessoas não avançam nunca. E uma das grandes dificuldades que existe no não crescimento dos países, no seu desenvolvimento, na sua construção e reconstrução, é o facto de as pessoas guardarem rancor e quando as pessoas guardam rancor entre si, vivem de uma coisa, é da desconfiança permanente. Nós, em Angola, somos um país onde a nossa desconfiança é permanente. Num país onde todo mundo desconfia de todo mundo, a evolução retarda-se, o desenvolvimento retarda. Temos que ser capazes de fazer esse perdão, para fazermos este novo caminho. E este trabalho não é apenas nosso, este trabalho é das instituições todas. Aliás, há um mote do Presidente da República agora, há 3 anos atrás, que nós nos lembramos que é a questão da reconciliação, que é o abraçar e perdoar, tem exatamente a ver com isto. Temos que ser capazes de fazer isso e todos os dias temos que nos lembrar. Estamos a fazer um caminho e este caminho não se faz sem o perdão, sem a reconciliação, para que venha a paz, o desenvolvimento que nós queremos para as nossas famílias, para o nosso país e para as nossas instituições. Muito obrigado a todos. Estamos juntos. Continuamos na próxima semana. Deus abençoe a todos.